no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas, o 13º, sim, 13, o 13º Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast Coletivo, esse projeto criado pela Carolina Bauman e pelo Paulo Vaini, que, enfim, acho uma ideia, sempre digo, né? Uma ideia notável fazer um coletivo de podcasts. Então sigam a gente lá no Adjuntos Podcast, no YouTube e no Spotify. Mas deem a curtida lá. Eu vejo às vezes no YouTube muita gente ouvindo os nossos podcasts, mas não dá o joinha. Então dá o joinha lá no Adjuntos, passa a seguir os nossos canais. O Adjuntos Podcast Coletivo, ele tem a produção geral do Paulo Vaini e da Carolina Bauman, além da qualidade do trabalho técnico do André Martins, ele que faz aqui as nossas vinhetas, os nossos cards, e o André também apresenta e produz o Ex-Poemas e as Microcrônicas. Aliás, as Microcrônicas do André, do Ex-Poemas, o último, ele fez um sobre as cidades que tá muito, muito legal, tanto o texto quanto o vídeo que o André fez. Parabéns, André, pelo trabalho aí, tá? Muito legal mesmo. Aqui no Adjuntos, além do Telas Latinas, tu pode ouvir 2 outros podcasts. O Fio da Sina, apresentado pelos grandes músicos o Santiago Neto e o Quindim, e também o programa Rua da Margem, apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Tudo isso fazendo parte desse grande pacote cultural de podcasts, né? Que é esse podcast coletivo Adjuntos. Então vamos lá com o nosso Telas Latinas. Eu tenho a honra de receber o Taylor Diniz. Muito obrigado. Estou me sentindo em casa na presença do amigo. Tranquilo. Bom, o Taylor é escritor, é roteirista, ele tem 22 livros publicados. Entre eles tem o Transversais do Tempo, melhor livro de contos do Prêmio Açorianos de Literatura e da Associação Gaúcha de Escritores em 2007. O Em Linha Reta, semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura em 2015. Crime na Feira do Livro, traduzido para o alemão e lançado na Feira de Frankfurt em 2013. O livro Noturno de Punta del Diablo foi finalista do 5º Prêmio Kindle de Literatura 2020. O Novela Interior foi prêmio Jacarandá, livro do ano do Correio do Povo em 2023. E nesse momento, o Taylor está aí em várias atividades, em várias entrevistas sobre o mais recente livro dele, Os Canibais da Rua do Arvoredo, que aliás vai virar filme. Já está fechado isso. E eu, Taylor, me permiti separar alguns livros teus, assim, para citar entre os 22. O Noite Adentro, o Porto Alegranos, a Herta Spear, A Sobrevivente, A21646, Crimes Imperfeitos, O Submundo das Quatro Linhas, o Novela Interior, o Longe Daqui, Aqui Mesmo, O Mistério do Centro Histórico, aliás, eu gosto muito, tu sabe disso, desse livro, O Clube dos Sobreviventes, Em Linha Reta. Mas aqui no Telas Latinas, Taylor, a gente vai conversar bastante sobre tua participação no audiovisual, no cinema. No cinema, o Taylor em séries, enfim, ele é o co-roteirista da série Chuteira Preta, que eu co-dirijo com o Paulo Nascimento, que tá na 2ª temporada. O Taylor escreveu os roteiros dos curtas Terra Prometida. Aliás, esse curta do Guilherme Castro eu acho um dos melhores curtas gaúchos de todos os tempos, tá? Pra mim, é o que melhor falou sobre essa questão de apropriação de terra. Olha, é o que melhor, reforma agrária, o que melhor falou foi o Terra Prometida. Ele ganhou 4... Em 11 minutos, né? Em 11 minutos. Vocês dois ali, Guilherme e Taylor, foram brilhantes. E aí eles ganharam 4 quiquitos no Festival de Cinema de Gramado, o Candango de melhor curta no Festival de Brasília. Com outro curta, o Rolex de Ouro, do Beto Rodrigues, o Taylor também escreveu o roteiro, né? Assim como Terra Prometida. No Rolex de Ouro, ele ganhou os prêmios de melhor filme e melhor diretor na Mostra Gaúcha da Assembleia Legislativa no Festival de Cinema de Gramado de 2007. O romance do Taylor, A Superfície da Sombra, ele foi adaptado para o cinema em 2017 pelo Paulo Nascimento, que a gente fala sempre aqui no nosso Telas Latinas. E estreou no Brasil e no Uruguai em 2017, depois fez uma carreira internacional e foi parar também na Paramount, né? Foi muito importante. Bom, o Taylor também escreveu vários episódios para a série Histórias Extraordinárias da RBS TV, entre eles aqui a gente destacou Cartas de Luz, O Crime dos Banhados e A Feiticeira de Tucunduva, que foi com a direção essa do Márcio Chonardi. E, aliás, A Feiticeira de Tucunduva foi finalista como o único representante brasileiro do Festival Internacional de Cinema de Vídeo de Nova York. Dada essa introdução,
Me diga uma coisa, a primeira pergunta, onde é que o guri lá de Júlio de Castilhos resolveu ser um contador de histórias? Como é que surge o contador de histórias? Pois é, rapaz, esses dias eu estava pensando e conversando com um amigo lá de Júlio de Castilhos, né, que também, ele é músico, e aí nós começamos a contar história, e eu fui contando história, eu me dei conta disso, né, junto com ele. Na verdade, eu sempre contei histórias, né, eu sempre fui um contador de histórias, e eu fazia muito, eu hoje fico com a consciência um pouco pesada, né, porque eu fazia muito bullying com os meus amigos, né, eu inventava história dos caras assim, o fulano foi visto em tal lugar, blá, 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 fazendo isso, inventava, né, mas inventava uma história engraçada, assim, né, todo mundo achava engraçado, que ele, enfim, gostava muito de contar piada, essas coisas, então, na verdade, eu acho que vem daí, né, a gente já tem uma tendência para contar história, e eu não tenho muita dificuldade, assim, eu tenho cuidado para dizer isso, porque pode parecer meio pedante, né, mas eu não tenho muita dificuldade de contar história, eu conto uma história, escrevo um livro como se estivesse contando uma história para ti, assim, eu sento com o Cassol lá, tomando vinho e vou contando, e vou escrevendo. Esses dias eu estava lendo uma entrevista com o César Aira, no Jornal Globo, que é um escritor argentino, que ele tem para mais de 100 livros publicados, né? Aí o rapaz estava entrevistando, ele perguntou, mas como tantos livros, né? Qual é a receita para isso? E eu me identifiquei muito com ele. Tem uma ideia, começa, né? Tem uma ideia, começa. Depois tu vê o que vai fazer. Na medida que tu vai escrevendo, tu vai abrindo o caminho, vai. Como se estivesse entrando num mato fechado aí, com 3 listas na mão, tu vai abrindo de revés e de revés ali, tu vai abrindo uma clareira e vai tocando. Então eu acho que é isso. Eu sempre tive uma tendência de contar histórias, né? Eu era o contador de histórias, né? No recreio as pessoas se reuniam ali para ouvir umas histórias e eu inventava, né? Inventava muito. Aliás, só inventava, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo que ele é cronista, o Paulo Mendes do Correio do Povo. Ele disse, eu invento muito, nem tudo ali é verdade. Eu digo, cara, se a gente for contar só a verdade, chega uma hora que vai faltar a verdade, vai ter que mentir, né? Bom, tu matou a minha segunda pergunta, que era exatamente isso, porque ultimamente, Taylor, tu anda numa produção assim constante e uma produção muito potente, né? Um livro atrás do outro, mas são livros muito fortes, muito potentes. Tu tem, claro, uma legião de fãs já acompanham na literatura há um bom tempo, né? Mas de um tempo pra cá, eu noto que a tua produção ela vem sendo constante, né? É quase que um livro a cada 2 anos, né? Tem sido muito forte. Não, nos últimos 5 anos, de 2019 pra cá, tem sido um no ano passado foram 2, né? Sim, 2. Eu fui na tua... O novela Interior e os Canibais do Arvoredo, que saíram no fim do ano passado, então foram 2. Mas realmente eu tenho produzido. Mas aí tem uma coisa bem pessoal, eu nem sei se... Mas eu já te responder essa pergunta, né? Eu ali por 2019 eu andava meio chateado, né? Enfim, não estava conseguindo publicar, o gargalo estava se fechando, aí eu botei na cabeça que tinha alguma coisa com etarismo, e aí prometi, não vou escrever mais, vou largar, não vou escrever. Mas tu sabe que não adianta, né? Os seus personagens ficam te incomodando, diz que não vai escrever, ficam te incomodando. Aí nesse período, isso aí eu acho que eu não falei ainda publicamente, eu fui diagnosticado com leucemia em 2019, né? E digo, bom, o meu hemato disse assim, olha, a perspectiva aí de 2 a 10 anos, essa leucemia aí. Eu digo, bom, então eu vou jogar lá em cima, vou jogar nos 10. Bom, isso já fazem 4 anos, eu já tô no lucro aí, né? Eu já tô no lucro a partir dessa previsão aí, que pode ser 20, pode ser 30, mas então, aí o que eu fiz? Eu vou ficar em casa, né, baixo astral, ou vou produzir, né? Vou escrever. Aí eu comecei a escrever assim, eu vou trabalhar, né? Vou trabalhar, a forma que eu encontrei de esquecer não ficar pensando, esquecer não esquece, mas de não ficar, né, martelando naquilo, porque o que é ruim tu chama, né? O que é ruim tu chama. Se tu começar a dizer, olha, ela tá chegando, ela chega, né? Então, o que eu fiz? E que bom que tu percebeu isso, né? Que nos últimos 4, 5 anos, que foi a partir do diagnóstico, eu produzi assim, não guardei história, né? Eu fiz como o César Aire. Eu tenho ideia, eu vou escrever. Agora mesmo, eu tô com um livro pronto, já. Aliás, eu tô com 4 originais prontos, que é só mandar pra gráfica e, claro, não dá pra mandar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu só tenho que cuidar pra não deixar uma obra póstuma, né? Pra não deixar originais inéditos aí. Não, vamos lançar tudo, Taylor, sem deixar a obra póstuma. Vamos lançar todos eles. E aí eu escrevi Clube de Sobreviventes durante a pandemia, foi um livro bem leve, assim, porque naquele período todos os textos eram muito sombrios, né? E não podia ser diferente, né? Era uma tristeza só os textos que eu lia. Então tu já tinha a pandemia, que era uma coisa horrível, tu ficar em casa sem poder sair,
sair, sem poder visitar os amigos, né? E aí, sempre que eu lia alguma coisa, eu ficava mais para baixo ainda. Então eu escrevi o Clube dos Sobreviventes, que é um texto bem leve, bem humorado, né? Assim. Depois veio, a partir do Clube dos Sobreviventes, um amigo disse, me lembrou o Benedetti, né? O Montevideanos. Eu disse, então eu vou fazer, estou dando bandeira mesmo aí, eu vou escrever o Porto Alegrianos. Aí saiu o Porto Alegrianos. E aí já veio o Novela Interior. Eu acho que o Novela Interior eu escrevi depois dos Canibais. Uma coisa assim, né? Então eu tenho produzido bastante mesmo. É uma forma, né, de tocar, porque é o que eu gosto de fazer, né? Eu não sofro para escrever. Porque às vezes eu leio, eu ouço uma entrevista e alguém, meu Deus do céu, porque hoje eu escrevi 2 páginas, parece que sugaram a minha alma. Porque não, eu me divirto mesmo. Então eu tenho tomado a literatura como um passatempo e uma diversão também. Isso dá pra gente acompanhar pelas tuas próprias postagens, né? Quando tu fala, quando tu tá escrevendo, às vezes que a gente se encontrou, eu notei isso quando eu fui no Novela Interior e no Porto Alegrianos, que eu fui na tua noite de autógrafos, ali no café... Terezas. Isso, no Terezas. E dava pra ver a tua alegria em estar lançando, né? E o fato também de estar ali com outros livros teus, assim, que depois eu quero falar um pouco contigo sobre a Superfície da Sombra também. E com os amigos. E com os amigos, né? Isso é uma forma também de chamar os amigos para confraternizar, para conversar, embora não dê tempo de conversar com todo mundo, né? Mas também tem isso, né? O lançamento tem isso, são os amigos que te procuram. E isso é ótimo, os amigos, né, tem que estar por perto. Tem que estar por perto. Taylor, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que em 2018, quando a gente estava ensaiando a primeira temporada da série Chuteira Preta, da qual tu é um dos co-roteiristas, tu acompanhava os ensaios no estúdio da Acorde Filmes, onde o Paulo e eu passávamos os textos com os atores. Eu me lembro que tu, como roteirista, estava lá, ficava olhando, às vezes tu observava, tu sugeria algo. Depois, já vou fazer aqui um arco narrativo, várias vezes tu ia ao set, tu acompanhava. Eu quero saber, assim, o que passa na cabeça do roteirista, que é assim, tu escreve um texto, tu escreve um diálogo, tu imagina um personagem, aí chega lá no ensaio, tu vê a gente ensaiando com a atriz ou com o ator, aí tu tá olhando pra gente, assim, eu fico pensando assim, será que ele tá imaginando que era assim que seria a fala? Ele tá imaginando... E depois tu tá lá no set, nos vendo filmar, e eu sempre olho pra vocês que são roteiristas e fico pensando assim, o que tá passando na cabeça do roteirista, né? Ele tá vendo a cena que ele escreveu agora aqui e eu tô dirigindo. O que passa na tua cabeça, Taylor? É interessante. Não é que seja diferente, mas tu vê, por exemplo, uma fala na pronúncia do autor, tu vê que tá diferente e que tá melhor até, né? Tu não tinha imaginado que ele pudesse fazer isso. Então tinha ali umas feras, né? Como o Edson, o Celular, nesse último. O Nuno, que é... O Nuno Léo Maia. Que é um canjeiro. O Nuno teve um diálogo numa cena que foi fantástico, né? Eu digo, não tinha imaginado isso, não tinha imaginado esse tom, né? Essa coisa de incorporar o personagem e fazer aquilo tão bem, né? Isso me surpreende muito. Agora, eu ia também, e aqui vai uma confissão, porque enquanto a gente estava... Não, o roteiro estava pronto, mas a segunda temporada... Exatamente. Eu escrevi, imaginando, por exemplo, a Flávia, que é a Karen, né? Sim. Que a Karen faz. Sim, porque tu já tinha, daí tu já sabia, tu já tinha os trejeitos todos. Eu ouvi a voz da Karen, ela tem um toque de humor, assim, meio de irônico, né? Ela é bem irônica nas falas. Sarcástica, então, às vezes, né? Um personagem muito interessante da Karen. Quando ela dizia, Cedenir. Então tem aquilo, o diálogo sai muito mais redondo, né? Sai muito mais redondo. Tu imaginar a voz do personagem. Então isso eu aproveitei bastante, né? É muito bom tu saber. Essa é uma experiência que eu tive indo no set e depois vendo o produto pronto. É muito interessante tu conhecer o ator e ouvir a voz do ator quando tu tá escrevendo o diálogo. Facilita muito, pelo menos pra mim, facilita bastante. Mas eu dei algumas opiniões só quando fui chamado, tá? Não. O Paulo disse, e daí, Taylor, o que tu acha? Aí eu dei, você percebeu? Eu fiquei quietinho lá no canto, nem me... Mas essa era uma curiosidade que eu tinha como diretor, porque às vezes uma coisa é quando eu dirijo aquilo que eu escrevo, outra coisa é, no caso do Chuteira Preta especificamente, dirigir aquilo que vocês escreveram, né? Porque também é um compromisso do diretor tentar entender a cabeça de vocês, porque claro que a gente fez reuniões para tentar compreender cada personagem, mas não adianta, na hora que tá gravando é a hora que tá sendo impresso na tela. Eu queria voltar rapidamente contigo, quando tu escreveu o roteiro
roteiro do Terra Prometida, né? Que é esse curta que eu acho que toca num assunto que atualmente nos é tão caro, que é essa questão da terra, da reforma agrária, mas também ele passa por uma questão fascista ali, né? É um proprietário de terra que controla aquela família que mora, ele tenta comprar aquela terra de uma forma ele não dá nenhuma opção para a família. Sim. E esse é um tema que está até hoje aí, Taylor. O Terra Prometida é um filme que pode ser visto assim, aliás, peço para as pessoas, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que busquem o Terra Prometida. Como é que foi para te escrever aquele curta lá? Como é que foi aquele momento? E ali não tem só a relação entre dois proprietários, o grande proprietário e o pequeno proprietário. Tem uma relação patrão e empregado também. Perfeito, né? É isso. Que andam praticamente juntos, né? Se tu não te der conta, assim, tu não percebe, mas o cara que morre, que é o irmão ele era um empregado do grande proprietário, que ele chega de uma forma no irmão que parece que o irmão ainda está devendo obrigação para ele. O irmão morreu trabalhando, ele não pagou absolutamente nada, e ele fica com a sensação, o pequeno proprietário ainda, que deve alguma coisa para o grande proprietário, né? Além de tudo, ele faz a pressão toda para comprar a terra. Na verdade, esse aí, Cassol, ele é um conto que eu adaptei de um livro meu, do meu segundo livro, Trégua para o Silêncio. É um livro que saiu pelo IEL, pelo Instituto Estadual do Livro. Eu vou te dizer sinceramente, eu acho que ainda é o livro meu que eu mais gosto. O Trégua para o Silêncio, porque são contos, todos mais ou menos nessa linha dos contos curtos, nessa linha do Terra Prometida. São contos, não são contos regionalistas, né? Não são contos regionalistas. Sim, universais, totalmente universais, né? Do gaúcho, aquele centauro dos Pampos, o cara fanfarrão, que come churrasco, enfim. É um livro que se passa no interior do Rio Grande do Sul, né? Lá naquele mundo onde não tem nada, né? Não tem nada. Tem um conto, por exemplo, que se chama A Visita, numa noite de temporal, assim, não tem nada. O cara tá sozinho numa casinha lá, não tem luz, não tem nada. E aí chega uma pessoa lá, pede abrigo, e ele recebe, ele só tem um ovo. Então ele frita aquele ovo e reparte com o cara que tá visitando ele. Então eu gosto muito desse livro. Então o Guilherme leu o livro e disse, olha, eu quero adaptar esse aqui. Esse aqui eu conto para ser adaptado. E aí claro, ele tá um pouco diferente, ele foi melhorado, né? Ele foi melhorado com umas dicas boas do Guilherme, ele foi bem melhorado. O conto mesmo ele é aquilo, mas ele não é tão enxuto, né? Sim, é que o cinema, sempre que passa pro cinema, tem uma... E aí vou indo pros nossos finalmente aqui, eu tenho uma pergunta que é assim, tem um livro teu, que é Só os Diamantes São Eternos, que eu tô adaptando pro cinema, né? Fiz um roteiro, enfim, a gente tá trabalhando nele, ainda roteiro tá sempre em aberto, eu sempre digo que roteiro, antes de filmar, ele tá sempre em aberto, ele tá sempre esperando... Tanto que a gente fez ali uma ou duas transformações, porque é necessário pro cinema. E tu também participou... Com outro, né? O Gilberto Perim, exatamente. E assim, tu leu o roteiro, tu nos ajudou a adaptar, tu faz essa... Mas diga lá, com toda a sinceridade, quando tu pega o roteiro, tu tem uma vontade de dizer assim, não, mas peraí, eu quero que coisas vão mais por aquilo que eu queria no livro, ou tu consegue te libertar mais, Taylor? Porque é uma coisa meio difícil, né? É complicado. Eu consigo. A minha tendência é já achar que o roteiro tá melhor que o livro, pra te ter uma ideia. Então tu fica tranquilo. Não, nessa eu tô tranquilo, porque foi bem aceito, eu digo, me aliviou bastante. Tem algumas coisas, inclusive que tu vai lembrar do roteiro em relação ao livro dos Seus Diamantes, que eu te pedi, que era uma coisa bem pessoal, sim. E fazia todo sentido. Foi bem resolvido. Mas, tirando isso, eu não me meto muito, até porque o meu negócio é a literatura, né? Eu não vou discutir com o Cassol, que é um cara que o negócio dele é cinema, ele vive de cinema, trabalha com cinema, respira cinema, enfim. Então, naturalmente que nessa área, se tem uma divergência, a tendência é que ele esteja certo, né? Agora, se nós viermos para o campo da literatura, é claro que vai ser o contrário, né? Na literatura eu tenho uma experiência de quase meio século, então eu consigo fazer bem isso, eu acho que tem que ser por aí, é o jeito de tu resolver as coisas, não pode chegar e dizer, não, esse plano aqui, não, Cassol, não, tem que ser diferente, né? Eu tenho que ter essa humildade e esse desconfiômetro para saber que tu sabe mais do que eu. Até posso dizer, quem sabe a gente bota um pouco mais de luz na orelha do cara aqui, ou tira um pouco de luz do queixo, enfim, tô falando grosso modo, né? Até posso, mas não vou discutir, dizer, não isso aqui não pode ser um plano de sequência, ou tem que ser um plano de sequência, a câmera não pode ficar aqui, tem que ficar no outro lado. Essas coisas eu resolvo bem.
bem isso aí. Taylor, a tua parceria com o Paulo Nascimento vem da série Chuteira Preta, do filme A Superfície da Sombra, que era teu romance e virou filme, e agora Os Canibais da Rua do Arvoredo, pelo que eu sei, vocês vão adaptar para o cinema também, estou certo? Tá certo, só num ponto que normalmente a gente faz adaptação do livro, né? Faz o roteiro a partir do livro. Isso aí foi o contrário. Pois é, essa história, que bom que tu vai contar. Eu não ia entrar, mas já que tu, vamos embora. É uma história interessante. Sabe que o Paulo é tão teu amigo quanto o meu, né? Sim. A gente tá sempre conversando, procurando ideias, algumas coisas. E o Paulo disse, Cacilhense, o Paulo é da Tupanciretã, né? Eu sou de Júlio de Castilhos e tem aquela rivalidade entre as duas cidades. Então, quando ele quer falar meio sério comigo, ele me diz, o Castilhense, quando diz o Castilhense, eu sei que vem não é balela, né? Aí, tu não tem uma ideia de a gente adaptar aí, que a tendência agora é o true crime, né? True crime. O Paulo vem às vezes com os negócios e diz, para com isso aí, não vem pra cima. Pra mim é true crime. E a tendência é hoje, tá? E aí eu tive várias ideias, mas nenhuma entusiasmou, né? Aí nós pensamos, mas quem sabe os canibais, mas tá muito batido, né? Já tem vários livros, já tem... Sim, tem curtas, tem filmes, né? A Globo fez, a RBS fez Histórias Extraordinárias, tem curtas, tem podcast, tem livros. Isso também é batido. Mas aí eu fui dormir, perdi o sono e disse, mas a gente podia fazer uma adaptação, né? Trazer a história e fazer uma história de canibalismo no tempo atual, com toda a realidade que se tem hoje, né? Diferente de 160 anos atrás. Nem preciso dizer que é tudo diferente, né? Então, como se enquadraria uma história assim de canibalismo hoje, né? Com internet, com WhatsApp, com fake news, com toda essa história. E aí o Paulo gostou muito, mostrou lá na Paris, eles já aprovaram, já assinamos o contrato do argumento. Aí eu fiz um primeiro tratamento de roteiro, e tu sabe que no cinema as coisas não são de um dia para o outro. E eu comecei a ficar ansioso, né? Eu vou escrever o livro. Eu escrevi o livro e a Citadel se interessou. E aí saiu o livro. Então fez o caminho totalmente Fez o caminho inverso, sim, mas é muito interessante essa história. Acho que inclusive para a trajetória do filme essa história vai ser muito, muito interessante. Taylor, pra gente encerrar aqui o nosso papo, o nosso podcast é Telas Latinas. O que tu indica de literatura? O que tu tá lendo nesse momento? O que tu indica de literatura latino-americana? Ou o que marcou a tua vida? O que tu indica? Eu leio muito, né? Eu vou ser meio óbvio, mas os nossos vizinhos aqui, o Benedetti é um cara que eu acho fantástico. No último podcast a gente falava com o César Troncoso e ele dizia que o autor dele era o Benedetti. O Benedetti. E digo isso também porque em Porto Alegreanos eu fiz a brincadeira com o nome, né? Ele tem montevideanos e eu fiz. E o Porto Alegreano, para mim, é aquele cara que, como tu, como eu, como o Paulo, viemos do interior para Porto Alegre e viramos porto-alegrenses, né? Eu me considero porto-alegrense. Então, eu acho que o livro aborda essas pessoas que vieram do interior para estudar, para trabalhar, que foram ficando, casaram, tiveram filhos, netos. Então, esses são os porto-alegreanos para mim. Então, eu me inspirei muito no Benedetti e vários livros dele. Tem um autor atual que talvez o Troncoso conheça, que é o Hugo Burel. Eu tenho lido muito ele. Leio mais no Kindle em espanhol e às vezes eu encomendo algum livro dele quando alguém vai no Uruguai. Ele não é traduzido no Brasil. É um grande autor, Hugo Burel, o nome dele. Ele tem Montevidéu no Ar, que é um livro fantástico, literatura policial. Eu tenho César Aira, também, que é um grande autor latino-americano. Selva Almada, uma autora argentina, muito boa. Tem uma obra pequena, são 3 livros apenas, mas vale a pena, né? Vale a pena os livros dela. Pedro Mairal é um uruguaio também muito bom. Enfim, e esses aí, o Arconcur, né? Com Garcia Marques, Vargas Llosa. Garcia Marques eu comecei a escrever por causa dele, né? Por causa dele. Então é um cara que eu li praticamente toda a obra dele, né? O primeiro grande autor latino-americano que eu li foi o Garcia Marques, porque até então eu achava que... eu lia lá Machado de Assis, o José de Alencar, esses caras aí indicados pelo colégio, e tinha vontade, sim, tinha uma grande atração pela leitura, pela literatura, em como se construía um livro, mas eu achava que o autor tinha que ser morto, né? Eram todos mortos, né? O Machado de Assis falava do Rio de Janeiro, era uma coisa muito distante para mim, né? Era muito distante, o Rio, enfim. Aí um dia eu comprei um
um livro do Garcia Marques lá, não sei como aquele livro que era na minha mão, e eu li A Hora da Sesta. Eu não tenho bem certeza que se é esse o nome. É um conto fantástico, porque é Macondo, né? Então aquelas mulheres naquele sol, com guarda-chuva para se proteger do sol, andando por estrada poeirenta, eu digo, pô, mas isso aqui eu posso fazer. Não é aquela coisa, isso aqui é Júlio de Castilhos, uma estação de trem, o trem, aquela desolação, né? A desolação, o gado procurando um lugarzinho na sombra por causa do sol, poeira, as pessoas na rua com guarda-chuva para se proteger do sol. Aí eu digo, mas eu acho que dá para escrever. Se eu puder escrever sobre isso, eu vou escrever, né? Eu não posso escrever sobre o Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio de Janeiro. O Garcia Marques me desbloqueou para a escrita, né? Então é esses aí. Né? Taylor, te agradeço aqui a participação no nosso Telas Latinas, no Adjuntos Podcast. Muito obrigado pela tua participação e, enfim, por essa troca aí que a gente tem, porque a gente conversa muito, é aquilo que eu digo, eu tenho tido a alegria de conversar com amigas e amigos aqui. O Telas Latinas tem me... É bom, né? É bom isso, né? Porque tu tem um compromisso toda semana, tu chama alguém para conversar, né? Exatamente. E não precisa pagar o café nem o vinho. Não fica numa ponta, outra na outra ponta. Né? Não, é econômico, é um encontro econômico. É um encontro econômico. Tá bom, Taylor. Muito obrigado, querido. Obrigado pela tua participação, tá? Tá bom, um abração. Abração. Adjuntos, a gente pode mais.